Mentes curiosas, preparem-se, porque estamos prestes a embarcar em uma jornada incrível pelo tempo, explorando as ideias que transformaram completamente a forma como vivemos, pensamos e sonhamos. Estas não são apenas pensamentos aleatórios ou inspirações passageiras. São as ideias que mudaram o jogo, as faíscas que desencadearam grandes mudanças na história da humanidade. De descobertas antigas a maravilhas modernas, vamos mergulhar nas 10 ideias revolucionárias que moldaram nosso mundo até o que ele é hoje. Fique conosco até o final para descobrir a ideia número 1 que mudou tudo. Confia em mim, você não vai querer perder isso. Vamos começar pelo número 10 com um conceito que salvou inúmeras vidas e continua a nos proteger todos os dias: a vacinação. Agora, você pode se perguntar, por que algo como a vacinação está em uma lista de ideias revolucionárias? Bem, imagine um mundo onde doenças mortais como varíola ou pólio se espalhavam sem controle, sem nenhuma forma de detê-las. Essa era a realidade há não muito tempo. A expectativa de vida era menor, e comunidades inteiras podiam ser dizimadas por um único surto. Então, no final do século XVIII, uma alma corajosa chamada Edward Jenner deu um passo à frente com uma ideia ousada. Ele desenvolveu a primeira vacina, usando uma versão mais segura de um vírus para treinar as defesas do corpo. Você consegue imaginar a coragem necessária para testar isso pela primeira vez? Foi um enorme salto de fé para a humanidade. A partir daí, vacinas para doenças como sarampo, pólio e até ameaças modernas, como a Covid-19, transformaram nosso mundo. Mas aqui está o problema. Os vírus são traiçoeiros. Eles evoluem, se adaptam e nos desafiam a acompanhar o ritmo. É por isso que os cientistas estão sempre trabalhando em novas vacinas. A lição aqui é clara: prevenção é poderosa. A vacinação continua sendo uma das nossas armas mais fortes contra pandemias, agora e no futuro, garantindo que possamos viver vidas mais longas e saudáveis. Chegando ao número 9, temos uma ideia que literalmente alimentou o mundo: a Revolução Verde. Não, isso não tem a ver com tornar planetas ecologicamente corretos, embora isso seria legal. Estamos falando de uma revolução na agricultura que salvou bilhões da fome. No meio do século XX, a população global estava explodindo, e os suprimentos de alimentos não conseguiam acompanhar. A fome era uma ameaça real e assustadora. Então, surgiu Norman Borlaug, um nome que merece ser tão famoso quanto o de qualquer grande cientista. Ele não estava construindo naves espaciais ou decifrando códigos. Ele estava trabalhando com trigo. Borlaug desenvolveu variedades de trigo de alto rendimento e resistentes a doenças que podiam crescer em condições difíceis. Isso não foi apenas uma pequena vitória. Foi um triunfo global. Fazendeiros em todos os lugares começaram a produzir mais alimentos do que nunca, transformando escassez em excedente. Países que antes enfrentavam fome agora podiam alimentar seu povo. A Revolução Verde nos mostrou que ciência e inovação podem enfrentar até os maiores desafios. Enquanto enfrentamos novas ameaças como as mudanças climáticas, as lições dessa revolução são mais importantes do que nunca. É um lembrete de que a engenhosidade humana pode nutrir o mundo se nos dedicarmos a isso. No número 8, mudamos de direção para algo que não é sobre ciência ou tecnologia, mas sobre o coração do que nos torna humanos: o movimento pelos direitos humanos. Essa ideia não está ligada a uma única invenção ou descoberta. Trata-se de justiça, igualdade e reconhecimento do valor de cada pessoa neste planeta. Pense nas sufragistas que lutaram incansavelmente para que as mulheres pudessem votar, ou em líderes como Martin Luther King Jr. e Mahatma Gandhi, que se posicionaram contra a opressão profundamente enraizada. Essas não eram apenas pessoas com ideias.
eram guerreiros pela justiça. Eles enfrentaram perigos, ódio e obstáculos inimagináveis, mas se recusaram a desistir. Sua coragem desencadeou movimentos que mudaram leis, transformaram mentalidades e inspiraram milhões a exigir um mundo melhor e mais justo. A luta pelos direitos humanos não acabou. É uma batalha contínua. Mas ela nos ensina que defender a igualdade e a dignidade pode criar paz e progresso duradouros. É um lembrete poderoso de que cada voz importa, e juntos podemos construir um mundo onde todos sejam valorizados. Agora, vamos decolar para o número 7 com um tema que fascina a humanidade desde que olhamos para o céu noturno pela primeira vez: a exploração espacial. Desde o momento em que a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial, em órbita, até as inesquecíveis missões Apollo que levaram humanos à Lua, a exploração espacial tem sido a aventura definitiva. Não se trata apenas de alcançar as estrelas. É um teste de nossa tecnologia, nossa coragem e nossa curiosidade sem fim. A corrida espacial entre nações não foi apenas uma competição. Foi uma forja para a inovação. Pense nos satélites que nos conectam ao redor do mundo, nos materiais que tornam nossos dispositivos mais leves e fortes, ou até nos computadores que usamos todos os dias. Tudo isso deve um grande obrigado à exploração espacial. Cada missão, cada descoberta nos empurra a sonhar mais alto e alcançar mais longe. A exploração espacial continua a nos inspirar, lembrando-nos de que não há limites para o que podemos alcançar quando ousamos olhar além do nosso próprio mundo. No número 6, mergulhamos em um mundo estranho e maravilhoso que pode parecer ficção científica, mas é muito real: a mecânica quântica. Esse não é o tipo de física que você aprendeu na escola. Estamos falando das regras que governam os menores blocos de construção do universo, onde as coisas ficam realmente estranhas. Partículas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, e apenas olhar para algo pode mudar seu comportamento. De explodir a mente, né? No início do século XX, mentes brilhantes como Max Planck e Albert Einstein começaram a desvendar essas verdades bizarras sobre a realidade. A mecânica quântica não nos deu apenas novas ideias, nos deu novas ferramentas. Pense nos transistores no seu smartphone, nos lasers no caixa do supermercado ou nos scanners médicos que espiam dentro dos nossos corpos sem um único corte. Nada disso existiria sem a mecânica quântica. E adivinha só? A computação quântica, ainda em seus estágios iniciais, pode um dia fazer nossos computadores mais rápidos parecerem brinquedos. Essa ideia nos mostra que entender os segredos mais profundos do universo pode desbloquear tecnologias que moldam nosso futuro de maneiras que ainda nem podemos imaginar. Na metade da nossa lista, no número 5, temos algo tão entrelaçado em nossas vidas que mal percebemos o quanto é incrível: a internet. Lembra dos dias das conexões discadas? Quando ficar online significava ocupar a linha telefônica e esperar uma eternidade para uma página carregar. Eram tempos difíceis. Hoje carregamos mais poder nos nossos bolsos do que os computadores gigantes tinham há apenas algumas décadas, e tudo isso graças à internet. O que começou como um pequeno projeto militar chamado ARPANET explodiu em uma rede global conectando bilhões de pessoas, ideias e informações. Não se trata apenas de vídeos engraçados ou redes sociais. Embora isso seja ótimo, a internet é sobre aprender, compartilhar e trabalhar juntos em uma escala que nunca vimos antes. Ela derruba barreiras, conecta lugares distantes e permite que ideias se espalhem instantaneamente, da educação aos negócios, até manter contato com entes queridos. A internet mudou tudo. E ela continua crescendo, moldando novos campos como inteligência artificial e a internet das coisas. A internet é o coração do nosso mundo conectado.
e sua influência só continuará a se expandir. Para o número 4, vamos viajar no tempo até um período que lançou as bases para o mundo moderno, a Revolução Industrial. Imagine um tempo antes das fábricas, antes das máquinas, quando tudo era feito à mão. Essa era a vida antes do final do século XVIII. Então, na Grã-Bretanha, inovadores como James Watt e Richard Arkwright mudaram o jogo. Watt aprimorou a máquina a vapor, alimentando máquinas como nunca antes, enquanto o quadro de água de Arkwright tornou a fiação de algodão mais rápida e barata. De repente, bens que levavam dias para serem feitos podiam ser produzidos em horas. Fábricas surgiram, cidades cresceram à medida que as pessoas corriam para novos empregos. E o mundo entrou em uma novos empregos. E o mundo entrou em uma nova era. Isso não era apenas sobre máquinas. Era sobre repensar como trabalhamos, vivemos e construímos. A Revolução Industrial transformou a produção artesanal em massa, tornando as coisas acessíveis e disponíveis. Seu impacto ainda é sentido hoje na forma como fabricamos bens e estruturamos economias. Enquanto olhamos para o futuro com automação e sustentabilidade, as lições dessa revolução continuam a nos guiar. Chegando ao número 3, temos uma ideia que reformulou como entendemos a própria vida, a teoria da evolução. Antes de Charles Darwin, a maioria das pessoas acreditava que todos os seres vivos foram criados como são e nunca mudaram. Então, no ano de 1859, Darwin publicou A Origem das Espécies, virando essa ideia de cabeça para baixo. Ele propôs que as espécies evoluem ao longo do tempo, por meio de um processo chamado seleção natural. Funciona assim: dentro de qualquer grupo de criaturas, há pequenas diferenças. Algumas podem ser um pouco mais rápidas, melhores em se esconder ou mais atraentes para parceiros. Aquelas com características úteis têm mais chances de sobreviver e passar essas características para seus filhos. Ao longo de muitas e muitas gerações, essas pequenas mudanças se acumulam, criando espécies completamente novas. É uma ideia simples, mas profunda, que explica a incrível diversidade da vida na Terra. A evolução não é apenas uma teoria. É a base da biologia moderna, ajudando-nos a avançar em genética, conservação e biotecnologia. Ela continua a nos guiar enquanto enfrentamos desafios complexos no mundo natural. No número 2 temos algo que não é uma única descoberta, mas uma forma de pensar que impulsiona todas as descobertas: o método científico. Agora eu sei que isso pode soar um pouco seco, mas fique comigo. Não é nada chato. Pense no método científico como uma caixa de ferramentas para resolver mistérios. Trata-se de fazer perguntas, formular hipóteses, testar essas hipóteses com experimentos, analisar os resultados e estar aberto a mudar de ideia, se os fatos não corresponderem às suas ideias. Não se trata de estar certo o tempo todo. Trata-se de se aproximar da verdade passo a passo. Essa abordagem impulsionou todos os grandes avanços que já fizemos, desde a cura de doenças até a exploração espacial e a compreensão dos blocos de construção da matéria. O método científico é o motivo pelo qual podemos confiar no conhecimento que construímos e por que continuamos a melhorar. É o motor do progresso, essencial para tudo, desde avanços médicos até a resolução de problemas globais. Sem essa forma de pensar, ainda estaríamos tateando no escuro. E agora rufem os tambores, por favor, para a ideia revolucionária número 1, que moldou nosso mundo: a imprensa. Imagine um tempo em que os livros eram tão raros e caros que apenas as pessoas mais ricas ou poderosas podiam possuí-los. Eles eram copiados à mão, um processo lento e trabalhoso, muitas vezes feito por monges em mosteiros silenciosos. O conhecimento estava trancado,
longe da maior parte da humanidade. Então, no século XV, Johannes Gutenberg mudou tudo com sua invenção da imprensa. Pela primeira vez, os livros podiam ser feitos rapidamente e em grandes quantidades, tornando-os mais baratos e acessíveis às pessoas comuns. Isso não era apenas um novo dispositivo, era uma revolução no pensamento. As ideias se espalharam como nunca antes, alimentando movimentos como o Renascimento, a Reforma e o Iluminismo. A imprensa deu origem a jornais, panfletos e revistas, criando um espaço onde as pessoas podiam debater, aprender e desafiar crenças antigas. Ela democratizou o conhecimento, permitindo que qualquer pessoa com sede de aprendizado participasse da conversa. Seu legado vive na forma como compartilhamos informações hoje, dos livros à era digital. A imprensa realmente preparou o palco para nosso mundo moderno. Essas 10 ideias revolucionárias não são apenas lições de história. São os blocos de construção do nosso presente e os guias para o nosso futuro. Elas nos mostram o incrível poder da criatividade, curiosidade e determinação humana. Então, o que vem a seguir? Qual será a ideia que transformará nosso mundo de maneiras que ainda não podemos imaginar? Será encontrar vida em outro planeta, dominar a energia de fusão para alimentar nossas vidas, ou algo tão louco que nem conseguimos sonhar ainda? Só o tempo dirá. Essas ideias nos lembram que a mudança é sempre possível, e o próximo grande avanço pode estar logo ali na esquina. Obrigado por se juntar a nós nesta incrível jornada pela inovação humana. Se você gostou disso, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Ative o sininho de notificações para nunca perder um vídeo. Deixe um comentário abaixo e nos diga: qual você acha que será a próxima ideia revolucionária a moldar nosso mundo? Até a próxima, mantenha-se curioso e continue explorando.